A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Amém. Hoje vocês vão ter esse servo humilde aqui, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Estarei aqui trazendo a palavra para vocês. Para quem não me conhece, faço parte do Ministério de Jovens, faço parte da liderança de jovens, junto com os demais que aqui estão. E sou casado com a mulher mais linda desse planeta, né? Júlia Matos. E hoje estarei trazendo aqui para vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Pode soltar o flyer, por favor. Aleluias. Amém? Vocês podem ler no 3? 1, 2, 3. Orações constantes. Olhos o quê? Olhos o quê? Corações? Aleluias. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para vocês nessa noite, né? A gente já teve uma introdução, já dava para ter uma base do que viria, né, pela noite, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque muitas das vezes a gente tem desviado, né, os nossos olhares. Nossos olhares não têm ficado 100% firmes, nem no altar, nem em Jesus. E a gente tem vacilado bastante, amém? Mas vamos corrigir isso hoje, amém? Lucas 18, 35, por favor. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, mas é o que eu sempre digo, né? A gente precisa estar sensível porque a palavra ela se renova e nessa noite vai se renovar mais uma vez os nossos corações. E ao 35 começa dizendo, né? Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 41. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam o Senhor. Amém? E enquanto eu estudava hoje pela manhã, né, sobre essa passagem, e algo me chamou a atenção. Vocês podem me perguntar o quê? Algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção foi que após ele ser curado, ele não retirou os olhos de Jesus. E isso ficou ardendo dentro de mim por muito tempo. E eu fiquei me perguntando, mas por que isso está ardendo dentro de mim hoje? Sabe? Eu ainda não recebi o meu milagre que eu tanto peço ao Senhor. Mas eu não vou retirar os meus olhos do Pai. Mas a gente vê ao longo da nossa caminhada diversas pessoas que já receberam, presenciam o milagre do Senhor e murmuram, não agradecem e deixam o caminho do Pai. E sobre isso também, eu coloquei aqui mais embaixo dizendo sobre o foco e o objetivo. E para entrar nessa parte, eu vou pedir para que coloque o primeiro tópico, por favor. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, anotem aí enquanto eles vão colocando. Primeiro tópico. A fé não vê, mas não perde o foco. Se quiserem completar, põe. Mesmo no invisível, os olhos permanecem em Jesus. E eu coloquei justamente esse primeiro tópico para ressaltar sobre isso. De que nós podemos não estar enxergando, né, o que nós almejamos ou
nós queremos para o momento, sabe, o que nós temos pedido ao Senhor, mas a fé ela não oscila. Se por algum momento você oscilou, você perdeu a fé. E o que eu queria deixar claro para vocês era sobre que, se a sua fé ela foi perdida em algum momento, você tem essa noite para poder buscá-la novamente. Aleluias! Amém. E eu coloquei sobre Bartimeu, ele tinha um foco e objetivo que era ser curado. Ele foi curado, o Senhor o curou. E glória a Deus por isso. Mas ele poderia não ter sido curado. A gente tem essas duas opções, a gente vai trabalhar com a primeira e com a segunda. Mesmo você já sabendo o que aconteceu, porque nós lemos. Mas, ao mesmo tempo que ele foi curado e ele resolveu seguir ao Senhor, nós também nos lembramos da passagem das 10 virgens. E nessa passagem, umas resolveram voltar e agradecer e ser gratos, e outras, infelizmente, deram as costas para o Senhor. E que não venhamos nos tornar as que deram as costas para o Senhor. Que a gente venha ter esse entendimento, essa gratidão dentro do nosso coração, que a gente venha ter esse foco, esse objetivo. E o foco é o que eu quero exaltar aqui sobre o foco para vocês. Porque nós somos jovens, todos somos jovens, amém? Os mais velhos também são jovens, mas os jovens eles têm mais facilidade de perder esse foco, infelizmente. A gente vê os jovens chegando e ele vai lá em cima. É 100% de entrega, é 100% de renúncia, e aí começa a cair. É 90% de entrega, é 90% de renúncia, é 80% de entrega, 70%, 60%, 50%. Quando você vê, você pergunta para um jovem: irmão, como você está? Ah, sabe como que é, né? A fala dos jovens. Sabe como que é? Eu sou jovem. Sou jovem. Mas Jesus começou a caminhada dele na juventude também. Em momento nenhum Jesus virou e falou: mas eu sou jovem, pai. Então Jesus entendeu e aceitou o propósito. Jesus teve foco e foi objetivo. Então eu preciso que vocês coloquem isso dentro do coração de vocês. Que vocês tenham em mente de vocês o foco e o objetivo do que vocês precisam. Sabe, porque quando a gente tem foco, as tentações do mundo elas podem vir, as distrações do mundo elas podem vir, as coisas terrenas elas podem vir, mas você não vai se deixar levar pelo que o mundo está te oferecendo, porque você tem foco e você tem objetivo. Você pode não estar vendo um casamento mais à frente, mas você precisa ter fé de que vai acontecer. Você pode não estar vendo um emprego aqui na frente, mas você precisa ter fé que o emprego vai chegar. E essa muitas das vezes é a questão do jovem. O dinheiro abrange bastante gente, né? Não só os jovens, mas também as demais pessoas, os mais velhos. Mas a gente sabe que eu quero ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Mas a própria palavra já nos instrui que nem só de pão viverá o homem. Sabe? Então por que nós vamos se desgastar no 100% com isso e deixar de buscar? Por que direcionaremos o nosso foco somente ao trabalho, somente ao casamento? Esqueceremos do altar? Como essa palavra trouxe. Às vezes a gente está dentro da igreja, como esse ato que a gente fez ainda há pouco, com os olhos vendados, a gente não consegue olhar para o nosso pastor ministrando e receber da palavra que ele tem colocado aos nossos corações, o que o Senhor tem instruído ele a trazer para os nossos corações. Isso é falta de foco e de objetivo, e de objetividade, né? É falta de determinação do que nós queremos, do que nós chegamos aqui para buscar. O que você veio fazer aqui nessa noite? Uma sexta-feira? Muitos estão cansados da semana de trabalho, mas você veio aqui somente para ouvir uma palavra e sair daqui? Ou você veio para resolver mudar o seu foco, o seu objetivo e fazer diferente daqui em diante? Amém? Meu Deus.
eu até coloquei aqui, né, ainda dentro desse mesmo tópico, eu coloquei a questão sobre qual tem sido, né, a nossa maior necessidade hoje. E junto com a necessidade, qual tem sido a nossa maior prioridade hoje? Porque necessidade todos nós vamos ter. Não adianta nós chegarmos aqui e falar, não, eu tenho muita necessidade. Não, o seu irmão do lado também tem. Às vezes é até maior do que a sua. Às vezes as suas necessidades, elas podem ser fúteis, mas elas são suas necessidades. E as suas prioridades, quais têm sido? Quais têm sido as suas prioridades? É buscar? É adorar? É se entregar quando você se encontra, chega nesse ambiente? Qual tem sido a nossa necessidade? Do nosso coração. Se imagine agora de olhos vendados novamente. Vocês estão de olhos vendados. Vocês não estão vendo somente. Agora é o coração. Qual tem sido a prioridade do seu coração? O que você tem olhado assim para o coração e falado, caraca, o meu coração anseia por uma conquista terrena, que ela vem e em minutos podem já ser levada. Ainda mais nos dias de hoje, se for um carro, sabe que no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, você conquista o seu bem, você pode sair de uma concessionária e ser retirado desse bem também. Então, qual tem sido a tua prioridade? Tem sido aquilo que você pode receber, mas que ao mesmo tempo pode ser levado, ou aquilo que você pode receber no íntimo do seu coração e levar para um todo sempre? Aproveite para refletir sobre isso, sobre o que tem sido a sua prioridade, sobre o que você tem priorizado em buscar ou em conquistar algo. É algo muito complicado, porque vocês podem olhar para mim e falar, mas eu quero conquistar mesmo assim. Amém, vocês vão conquistar em nome de Jesus. Mas vocês também precisam ver o interior de vocês, porque não adianta conquistar e morrer. Não adianta conquistar e não poder usufruir da maneira correta. Então que a gente venha colocar a nossa prioridade no coração do Senhor. Que a gente venha ter a nossa prioridade, as prioridades do Senhor para a nossa vida. Amém? Hebreus 11, do 1 ao 3, por favor. Aleluia. 11, 1. Vocês me ajudam? Eu vou ler um, vocês leem o outro. São só 3, gente. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, nós entendemos que a fé é aquilo que não vemos, mas cremos. Correto? Aleluia. Automaticamente eu penso do quê? Se eu priorizo, se eu creio, tenho fé de que a minha vida ela vai ser estabilizada ministerialmente, firme na rocha, automaticamente as bênçãos elas vão nos seguir, exatamente. Então que a gente venha ter isso como um norte para a nossa vida. Sabe, a fé ela é baseada no que não se vê. Ah, mas você pode dizer, mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um casamento. Eu já me vejo completo. Mas sempre tem algo dentro de nós que precisa ser preenchido, e só há um que pode preencher esse vazio. Só há um que pode preencher aquela coisinha que está lá no seu íntimo, bem pequenininha, mas que te incomoda. Eu não consigo falar para ninguém. Eu não consigo abrir isso para ninguém. É o mínimo. Eu sou servo, eu sou fiel, eu sou leal, mas tem esse detalhezinho. É esse detalhezinho que Deus quer que você exponha. Que você tenha essa fé, essa coragem. Que você se impulsione para falar, meu líder, me ajuda aqui. Esse detalhezinho aqui, ó, é bem pequenininho. Eu estou nota 10 em tudo, mas esse detalhezinho aqui, quando eu vou adorar eu não consigo, eu travo. Quando eu vou buscar eu não consigo, eu travo. Quando eu vou estudar eu sinto sono. Isso é uma prova. Mas, como disse no versículo anterior, as pessoas em tempos passados obtiveram aprovação.
Se elas tiveram aprovação, elas também tiveram aprovação. Ela foi provada. Não tem como você ser aprovado sem ter passado por uma prova ali. Não tem como. Para os jovens que estudam, para os que querem se formar, para os que trabalham, não tem como você ganhar um aumento, não tem como se você não tem aquela prova, aquele teste. Aquilo que o teu patrão pega e coloca, isso aqui é o teste. Fala, meu Deus, não tem como pelos olhos carnais, mas tem como pelos olhos espirituais. Isso é a fé, você precisa crer de que é possível, independente de você olhar nos olhos carnais e falar, não dá. Não dá, dá. Eu até lembrei aqui agora, estava conversando com o pastor Rafael na quarta-feira, antes do culto, e a gente falou sobre isso. O pastor, mas não dá, a gente só tem tanto para fazer isso tudo. Não dá, dá. Vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, não, pastor, vai dar certo, amém, vai dar certo. Deu tudo certo, glória a Deus. Mas a gente precisou ter fé. A gente precisou dar o primeiro passo sem ter como. Eu estava com jovens da logística e a gente passando numa aprovação. Irmão, a gente precisava de 200, só tinha 100, glória a Deus. Vai dar certo, não vai dar certo? Vai dar certo, irmão. Não vai nessa loja, não, vai em outra. Tu vai achar em outra a R$75. E achou R$75. É fé. Um outro irmão pegou e colocou, não, eu vou orar aqui, a gente vai achar, vai dar certo. E deu certo. Ainda sobrou dinheiro. Deus faz, irmãos. Então, assim, a gente precisa ter essa convicção dentro de nós, que nos olhos carnais não dá, mas nos olhos espirituais dá. É possível, a gente consegue. Por mais que você não veja, mas coloque essas palavras, lance as palavras positivas, lance as palavras boas. Não estou vendo, mas lá no finalzinho vai ter. Eu vou conseguir, lá no finalzinho eu vou conseguir. Eu vou passar, eu vou ser aprovado. Mas eu estou estudando e não estou aprendendo. Mas eu vou passar, eu vou ser aprovado. Vai dar certo. Então isso é a fé. Você depositar total confiança no que você ainda não vê. Amém? Eu até coloquei sobre também, né? A fé é a convicção fundamental em experiências passadas de que Deus nos dará novas e maravilhosas surpresas. Porque se nós sustentarmos até o final, nós vamos ter maravilhas, né? Nós vamos ter surpresas positivas, né? Não da parte negativa. Eu não vou colocar para vocês que não pode acontecer algo de ruim, mesmo você tendo fé, pode acontecer. Por isso que o Senhor pede para que a gente fortaleça o nosso coração, incline o coração ao Senhor, para que se acontecer de você se frustrar, de algo errado, você não venha se frustrar, né? Para que você esteja pronto, preparado tanto para o sim e tanto para o não. E essa questão de estar preparado, né, tanto para o sim e tanto para o não, eu lembro muito dos meus pais, né? Porque eles ficavam nessa, não, é não. E me prepararam com o não. Muitas das vezes foi o não. Falei, mas o não eu já tenho, então eu vou tentar o sim. Porque eu já tinha certeza dentro de mim de que eu já tinha o não. Mas é porque eu estava passando pela prova, irmão. Não é que os pais não querem te dar algo. Não é isso. Mas é que eles querem ver o esforço. Da mesma forma, o nosso pai, ele quer ver o nosso esforço. Não é que ele não quer te abençoar. Jesus não quer te abençoar, Deus não quer te abençoar. Não é isso. Simplesmente ele quer ver se você vai fazer o que tem que ser feito. Vou chegar, eu vou orar e vai cair o Pix. Não vai cair o Pix. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar se esforçar, você vai precisar pôr as obras, a mão na massa, pôr as obras em práticas. Isso não tem para onde correr. É a realidade. Em tudo. Hoje em dia, se a gente não pegar e meter a mão para fazer, as coisas não vão chegar com facilidade no 100%. Óbvio, o Senhor ele vai abrir as portas, ele vai abrir as janelas, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte ela é essencial. Essencial para que a gente consiga conquistar o que nós estamos almejando, o que nós temos a fé. E eu vou pedir para pôr o segundo tópico, por favor, para quem for anotar, sem sinais,
sem distrações, olhos em Jesus. E eu botei embaixo também dizendo sobre, não precisamos de provas, mas precisamos de foco. Aleluia. E sobre essa parte, né, que eu coloquei em relação a sem distrações, olhos em Jesus, eu vim estudando, né, de manhã e eu falei, caraca, cara, a passagem de Elias e Eliseu ali, ela pega sobre isso, né, sem distrações, sem focos. E eu dei uma aprofundada nessa parte de Elias e Eliseu e eu lembrei que Elias, ele disse para Eliseu, se você quer ser abençoado, não retire os olhos de mim. Da mesma forma que Paulo, ele instruiu sobre os seus discípulos também, para que não viéssemos retirar, né, os olhos de Jesus, dos seus discipuladores. E hoje, nesse ano, né, que a gente vem tendo essa pegada de Timóteo, discípulo e discipulador, que vocês não venham tirar, né, os olhos de vocês, do discipulador de vocês. Porque os nossos olhos voltados para o foco, para o objetivo, eles também vão refletir a estarmos olhando para o altar. Estarmos olhando para o que o nosso pastor vem ministrando. Porque não adianta você chegar e eu quero ser igual ao meu pastor, mas você não faz 10%. Aí fica difícil. Como dizem, né, os jovens, aí você me quebra. Mas é a realidade. Não retire os seus olhos de mim. Seria fácil? A gente sabe que não foi fácil a caminhada de Elias e de Eliseu, ele sabendo que Elias ele seria levado pelo Senhor. Imagina você seguir o teu líder, eu seguindo o Fabrício, sabendo que um dia o Senhor vai levá-lo, sabe? É difícil eu falar, cara, eu quero ser como, mas daqui a pouco vai ser só eu. E aí, você vai estar pronto para isso? Será que você vai estar preparado para não retirar os teus olhos do objetivo, do foco? Será que você não vai desviar os teus olhos de que está sendo ministrado? Será que, já que hoje nós vemos que pequenas distrações, elas já nos tiram de um propósito? Às vezes é uma mensagem que você está aqui recebendo da palavra e chega uma mensagem e você já esqueceu tudo que foi ministrado. Tem jovem que se a gente chamar aqui, não só os jovens, mas se a gente chamar aqui e falar, cara, o que eu falei aqui agora? Qual foi o último versículo? Já pega. Já dá ruim. O cara fala, irmão. Não lembra. Mas é por quê? Porque tirou os olhos de onde o Senhor nos ordenou ficar olhando. Sabe, Jesus nos pediu para que olhássemos para o altar, olhássemos para quem tem pregado a palavra dele em verdade. E a gente tem diversos eventos, hoje vocês têm o acompanhamento de líderes, passo a passo. Tem gente que vive, quase mora dentro da casa de líder, né? O Mateus rindo, mas é a realidade. E até mesmo sobre isso, eu conversando com o Mateus, ele falou, cara, eu tenho um quarto dos liderados. Eu falei, oh Jesus, mistério. Mas é o discipulado, irmãos. O cara acompanha o seu líder de perto todo dia, de quando acorda até quando vai dormir, mas tem dificuldade em seguir as obras que ele pratica, o estudo, a entrega, a renúncia que ele faz. Tem dificuldade de tudo isso, mas acompanha de perto, coladinho. Mas será que só não consegue ou não é a prioridade dele? Será que ele está ali só porque está para não ser chamado uma atenção ou porque gosta? Ou é a prioridade dele? Eu quero ser como esse cara. Quero ser como Paulo foi. Eu quero levar o evangelho como Paulo levou. É para quem eu vou olhar, para quem eu vou seguir ali. Ó. O que ele fizer, eu vou fazer. E é aí que a gente entra na passagem de Elias e Eliseu. Eliseu falou para Elias que seguiria em tudo. Em tudo. E eu vou ler aqui quando disse:
Ele disse no 2 Reis 2, do 1 ao 15. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Não precisa pôr não, tá? Só vou ler só um pedaço aqui e eu vou seguir. No caminho, Elias e Eliseu disse: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Elias disse para Eliseu ficar lá. O que nós faríamos no lugar de Eliseu, né? Fica aqui, que eu vou subir, mas eu volto. Você ia fazer o quê? Ficar. Mas você esqueceu que Elias disse para você: se você quer ser como eu, não retire os olhos de mim. E se você permanecer no seu lugar e não tomar a decisão de evoluir, você não vai crescer. Você não vai ser como o seu discipulador. Então, automaticamente, o que diz Eliseu? Não, eu vou com você. Eu não vou retirar os meus olhos de você. Eu vou com você. E depois, mais à frente, ele disse novamente: eu vou subir, fica aqui. Não, eu vou com você. Isso se repetiu por 3 vezes. Mas a gente viu a insistência, a gente viu a decisão, a gente viu a postura de Eliseu de que queria seguir o seu discipulador. Mas foi fácil para ele? Não, porque quando ele subiu junto com Elias, os outros 50 homens que subiram junto para acompanhar, falaram para ele: o que você está fazendo aqui? Você sabe que o seu mestre vai morrer? Você sabe que Elias vai morrer? Sim, eu sei, mas não fale sobre isso. Basicamente, na nossa palavra, foi basicamente isso. Eu sei, mas eu sei o que eu quero para a minha vida. Ah, mas você vai para a igreja, você está perdendo tempo, você está perdendo a tua juventude. Eu sei, mas não precisa falar sobre isso, eu sei o que eu quero para a minha vida. Irmãos, a gente precisa ter convicção do que a gente quer. Ah, mas tem que ficar em santidade, você está perdendo isso e aquilo. Irmão, mas eu quero. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu quero para o meu casamento. Eu sei o que eu quero para a minha família. O que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. Não tem para onde você correr. Eu sei que diversas pessoas mais velhas aqui hoje devem se arrepender amargamente por ter plantado algo ruim lá atrás e hoje estão colhendo. E nós estamos tendo a oportunidade de plantar o correto. Nós estamos tendo a oportunidade de plantar algo bom para colhermos algo bom. O que você faz hoje vai refletir nos seus filhos lá na frente. O que você faz hoje, mas vai passar 10 anos e vai acontecer? Vai acontecer, irmão. Se você não paralisar isso em você, vai acontecer lá na frente. Então nós precisamos paralisar o que vai nos tirar do propósito. Paralisar o que nos distrai. Decisão. Cara, o cego Bartimeu, quando ele recebeu a cura, ele decidiu seguir Jesus. Ele poderia simplesmente: obrigado, Senhor. Ele poderia: obrigado, mas agora eu vou seguir minha vida. Eu fui cego por muito tempo, agora que eu estou vendo, eu vou seguir minha vida. Mas não, mas ele decidiu seguir a Jesus. Cara, um cara que foi cego. Nós temos o privilégio de ver, de fazer o bem. Sabe, a passagem do cego Bartimeu, ela diz que quantas pessoas passaram por ele e nem sequer trouxeram uma palavra. Por quantas pessoas nós estamos passando, precisando de ajuda à nossa frente, nitidamente. Você sabe que ele precisa de ajuda e você não tem a capacidade de trazer uma palavra. Você não tem a capacidade de dar um abraço. E depois: ah, mas por que o meu irmão está desse jeito? Se eu tivesse uma oportunidade, mas a oportunidade já foi dada. Só que você não estava sensível a ouvir a voz de Deus. E para estarmos sensíveis, precisamos estar olhando para o altar. Precisamos estar olhando para o Pai. Precisamos buscar, precisamos adorar. A intenção dessa dinâmica hoje, sobre tapar os olhos, foi justamente porque diversas vezes nós, durante o louvor, vemos um amigo e uma amiga aqui, ó, conversando, vai papo, vem. Tu fala: meu Deus, gente, o louvor, a presença. E a pessoa não se importa com a presença. E tem gente que chama a atenção, irmão. Poxa, nós estamos no louvor, tá bom. E continua. Prioridade. E está gerando distrações para outras pessoas. Já tem gente que tem um pouco de dificuldade de se concentrar. E você, além de não estar dando o seu melhor para o Senhor,
ainda está atrapalhando o seu irmão, ainda está deixando ali, ó, e tira a atenção de um, e tira a atenção de outro, a palavra sendo ministrada. Esse dia eu falei com os jovens aí no grupo da gente, falei, irmãos, a palavra está sendo ministrada, cara, e foca no altar, prioridade, você não está aqui para brincar, deixa para brincar quando acabar, irmão, vai lá para fora, bate papo lá fora, conversa lá fora. Cara, parece que a gente vai precisar pegar e fazer assim, não, irmão, senta você aqui, eu vou sentar no meio de vocês, para vocês prestarem atenção na palavra. Pastor rasgando a palavra aqui no altar, ó. Todo mundo recebendo, a igreja é cheia do Espírito, e você distraído, não teve foco e não teve objetivo. Aí depois vai mandar uma mensagem para o seu líder dizendo, eu estou desanimado, não quero ir hoje não. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei por que eu estou assim, não sei por que o meu coração se esfriou. Por que se esfriou? O que você fez durante o culto? Você anotou? Você deu o seu melhor para o Senhor? Como o pastor colocou, você sentou na frente? Não, senta lá atrás. Ou senta na frente e não anota. Sabe, eu pedi para uns jovens aqui e muitos olharam. Se eu perguntar, vão falar, ninguém viu. Mas eu falei para uns 2 ou 3 jovens, irmãos, quando eu entrar nesse tópico, você sai aqui, vai lá em cima, passa ali no altar, volta. Só um teste. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a gente falando sobre foco, sobre objetividade, sobre olhar para o que está sendo falado, para o que está saindo da boca do Senhor. E eu vi diversas pessoas olhando lá para cima, o que o irmão está fazendo lá, olhando para o altar, porque viu alguém passando. Perdeu o foco por algo que nem fez barulho. O que vai tirar o teu foco, o que vai tirar você assim da graça, não é aquilo que vem, eu estou aqui não, é o detalhe, é o mínimo. É aquilo que vem no silêncio, na calada. Como já diz a palavra, ele vem como um ladrão. Ele vem no silêncio, ele não vai chegar e falar, ó, eu estou aqui, eu vou fazer a bagunça. Não, não vai ser assim. Ele vai chegar quietinho. Chega quietinho, vai passar no silêncio do seu lado. Você se distrai. E a palavra ministrando sobre distração, sobre não se distrair, sobre olhar para o seu líder, sobre olhar para quem faz a obra, para quem serve com excelência, olhar para o seu pastor, olhar para Jesus. Por que temos tanta dificuldade? Ou será que não é a dificuldade, é a falta de prioridade? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Sobre esse mesmo tópico, para os que quiserem anotar, coloquei. Eliseu manteve o foco e não permitiu que as distrações sobre o que aconteceria com Elias viesse para retirá-lo do seu objetivo. E é justamente isso, né? O fato de pessoas se chegarem a você é justamente para te tirar do objetivo. Para te tirar para o que você está olhando. Para te tirar. Pessoas nos observam. Hoje aqui um jovem, eu não vou citar o nome, um jovem deixou de estar presente. E ele veio comentar algo comigo. Aí outro jovem cortou ele. Ah, você nem veio? O que você está falando? Você é observado, irmão. E qual foi o motivo? Sabe? Qual foi o motivo? Você é observado, nós somos observados a cada passo. Você pode achar que não. Ah, mas isso aqui, ninguém está vendo, isso aqui é de boa. Não tem problema. Não, você está sendo visto. E depois você vai querer chegar para falar algo e a pessoa vai te dar uma trava. Aí Deus vai descer. E vai vir aquele machado afiado. Não, mas você não tem essa autoridade.
Porque você não se posiciona. Você não toma postura como deveria. Você cobra do seu líder. Você quer cobrar do seu líder. Você não faz 10%. Como que você vai cobrar? Como que você vai olhar e falar, não, poxa, o meu líder não me manda uma mensagem. E quando foi a última que você mandou? Sabe? É a prioridade. Se aproximar daquilo que nos aproxima do Senhor. Se aproximar das coisas que nos aproximam do altar. Que a gente tem facilidade para se aproximar das coisas do mundo. Nem precisa ir longe, só sai daqui. Saiu aqui da porta dali para lá. Se deixar, irmão, já era. O cara se perde. O cara perde o foco, se distrai total, esquece até que era cristão. Aí entra, é aqui assim, ó, entrou glória, saiu, não tem mais glória, não tem mais aleluia. O cara não sabe nem que tu é cristão. Prioridade, irmão. Fazer como os jovens estavam fazendo. Nem sei se ainda está, mas espero que sim. Sobre as escolas. É manter essa pegada, identidade, cara. É manter isso. Eu sou cristão sim. Pode me olhar que eu não vou errar. Mas também não erre. Em nome de Jesus. Sabe, cara, está ali, ó. Quando a gente está sendo visto, é até mais difícil a gente errar. Está em alerta o tempo todo. O tempo todo. Se eu vacilar aqui, mano, vai dar ruim. Então eu não vou vacilar. Mas se tu se desligar, se tu não tiver em alerta, de repente nem é algo grande. Mas você sabe que você falhou com o Senhor. Você falhou na sua missão. Você deu mole. Você sabe no seu íntimo. As pessoas podem nem ver, mas quando tu chegar em casa e deitar a cabeça no travesseiro, você vai falar, eu vacilei nisso. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter dado o meu melhor. Poderia ter salvado uma vida. Poderia ter evangelizado, eu poderia ter falado da palavra. Mas você se distraiu. Que não venhamos nos distrair. A partir de hoje, em nome de Jesus. Ainda nessa parte, né, de Eliseu, e eu botei essas duas, né, tanto do cego Bartimeu, quanto de Elias e Eliseu, mas com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Os olhos voltados a Jesus. Tanto Bartimeu, o cego Bartimeu, quando ele foi curado, ele manteve os olhos voltados a Jesus. Elias e Eliseu, quando Elias partiu no Senhor, Eliseu, ele continua a caminhada. Porque ele viveu e teve um discipulado intenso. Às vezes a gente tem o discipulado intenso. A gente tem, só falta a gente colocar em prática. Não espere o teu líder ser levado pelo Senhor para você fazer, cara. Não espere isso. Faça hoje. Faça em vida. Deixa ele olhar para você e falar, cara, eu tenho orgulho desse cara. Tudo que eu falo, tudo que eu venho trazer sobre a vida dele, esse cara pega, esse cara é bom. Sabe por quê, cara? Isso vai dar ânimo para o seu líder de continuar na caminhada. Isso vai dar ânimo para o seu líder de olhar para você e falar, não, vem aqui comigo, vamos comigo. Porque ele sabe que você vai pegar. Ele sabe que você vai pegar tudo que ele falar. Mas agora, quando o líder se desgasta, ele faz a parte dele do discipulador, e você simplesmente ignora, você deixa o cara falar por horas, e depois você faz tudo ao contrário, você não só mata você dá um balde de água fria em cima do seu líder também, em cima do seu discipulador. Mas graças a Deus, os discipuladores de Cristo, eles têm identidade. Eles têm identidade. O que você fizer, ou o que qualquer outra pessoa vier fazer com você, não vai te tirar do propósito. Não vai te tirar do que o Senhor ordenou. Não vai te tirar, não vai te fazer deixar de olhar para o Criador. Não vai. Porque você tem identidade.
Você já entendeu o propósito, você já entendeu o que tem que ser feito. Então, com isso, nós seguiremos com os olhos voltados para o Senhor. Põe o terceiro tópico, por favor. Terceiro tópico e o último. Um pouquinho mais forte. Terceiro tópico e o último. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos lá. A fé que vê com o coração e não tira os olhos de Jesus. Por que a fé que vê com o coração? Eu venho trazer para vocês essa parte da fé que vê com o coração. E vocês podem pegar no início. Os olhos vendados. Era somente o coração. Não tinha nada que venha te distrair. A verdadeira adoração, que ela vem de dentro para fora. E não retirar os olhos de Jesus, por quê? Vocês não vão viver vendados. Vocês não vão sair daqui com os olhos tapados e vivendo só o coração. Não. Vocês vão ver as coisas erradas lá fora. Mas vocês vão ver e vão passar longe. Vocês vão ver e não vão fazer. Vocês vão ver e vão corrigir. Por isso que esses dois tópicos, esse último tópico, eu coloquei sobre que vê com o coração e não tira os olhos de Jesus. João 20, 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. E quantas das vezes a gente precisa, né, ver para acreditar no que o Senhor está fazendo na nossa vida? Quantas vezes a gente vai precisar ver para que o nosso coração venha a sentir? Às vezes Deus quer o contrário. Pisa, pois eu boto o chão. Pisa, vai. Jesus às vezes quer o contrário de você. Faz a tua parte. Jesus vai fazer, não se preocupa com a dele vai ser feita com toda certeza. Faz a sua. Faz a sua. Põe a tua fé em prática. Fala, Senhor, estou fazendo. Vai dar certo. Vai dar certo. Estou fazendo, Pai. E pode ter certeza, pode crer. Acredite que vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor não vai falhar conosco. A gente pode até falhar com o Pai, mas Ele não vai falhar conosco. Se você fizer a tua parte, se você estiver ali firme, constante, Ele não vai falhar com você. Acredite nisso, irmãos. Tem isso dentro de vocês, dentro do coração de vocês, convicção disso. Sabe, tem isso na mente. Só dependo de mim, eu só dependo de mim para ser abençoado. Só dependo de mim para estar nesse emprego. Eu só dependo de mim para ter o meu casamento. Eu só dependo de mim. Se você fizer, se você estiver firme dentro dos princípios, se não for ferir os princípios do Senhor, lembre-se disso. Não adianta você ir fazer o errado, falar o Senhor vai me ajudar. Não vai te ajudar não, irmão. Som do coração. Senhor, estou aqui, Pai. E aí, te agrada isso? Então, papo reto assim, Senhor, vai te agradar? Se te agradar, amém. Se não vai, estou fora. Tem que ser direto, cara. Não adianta vocês, não, mas aqui não vai dar certo. Mas, quando se eu der esse jeitinho aqui, jeitinho, irmão, cuidado com o jeitinho. O jeitinho te leva de ralo. Jeitinho te afunda. Não dê jeitinho. Como nosso pastor Sérgio ministrou, não pegue atalhos. O Senhor já nos ordenou. Crê e põe em prática. A fé é o firme fundamento daquilo que cremos e não vemos. Porém, sem duvidar. Sem duvidar foi eu, tá, gente? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tiago 1, 6 a 8. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar.
Pois aquele que duvida é como andar do mar, a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Instável em tudo que faz. Cara, se você duvidar, vai dar ruim, pode ter certeza. Você duvidar, já não é mais fé. Porque a fé, ela não oscila. A fé, ela é direta ali. Eu creio, eu acredito, é isso. Ah, mas eu não vejo, mas eu creio, eu acredito. Se você deixar gerar essa dúvida dentro do seu coração, você vai jogar tudo por água abaixo. Não duvide. Não duvide do Senhor. Não duvide do que Ele é capaz de fazer. Não duvide. Não duvide que Ele está com você. Sabe, imagina se fôssemos chegar aqui para ministrar e falar, mas será que Deus está falando mesmo aqui? Imagina se fôssemos chegar aqui e falar, mas será que é isso que Deus mandou falar? Se eu não tiver foco, se eu não tiver convicção do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, irmãos, será que alguém receberia da palavra se eu chegar aqui e falar, cara, eu estou trazendo isso aqui, mas eu acho que foi isso que Deus quer, não, mas vou falar. Alguém receberia aqui? Entende, cara? Intimidade com o Pai. Intimidade. É busca. Gastar o teu tempo. Gasta o teu dia. Sabe, não duvide de que Ele está contigo. Ah, mas está difícil, eu estou passando a dificuldade. Mas não duvide que Ele está ali. Se você duvidar, a tua dificuldade ela vai piorar. Se você duvidar, você não vai ver nem a luz no fim do túnel. Vai dar ruim, vai escurecer tudo. Então não duvide, irmãos. Não duvide. Tenha fé, acredite. Volte os olhos para o altar. Siga ali, ó. É isso que o Senhor me instruiu, é isso que eu vou seguir. É essa palavra, é esse direcionamento do nosso pastor, é isso que o Senhor trouxe para ele, eu vou seguir. É sem duvidar, sem oscilar. Não adianta sentar na primeira fileira, olhar para o altar e falar, pô, é isso que Deus está falando, pastor, é isso para a minha vida? Só porque está tomando uma correção? Você é corrigido e você retrocede? Irmãos, eu falei para minha esposa esses dias, ela virou para mim e falou, cara, sempre que o pastor desce sarrafo em cima do altar, tu anota pra caramba. Eu falei, mas é isso que me faz me manter. Irmão, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. E eu tenho ciência disso. Mas eu sei que eu preciso melhorar. E é a correção que vai me fazer melhorar. Eu aceitar que a correção vai me fazer melhorar. Não gosto de errar, irmão, não gosto. Fico estressado quando erro, fico. Senhor, me ajuda, errei. É isso, eu preciso melhorar nisso. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu preciso melhorar em Cristo. Eu sei o que Cristo quer para a minha vida. Se você não tiver isso dentro de você, você vai olhar para a correção e você vai falar, pô, vou nem voltar. Estou fora. Sou de maior. Tenho minha casa, me sustento. Fazer o que aqui? Tomando puxão de orelha? Mas é por isso que tua vida está como está. Você não quer aceitar a correção que vem do Senhor. Você duvida da palavra que sai do altar. Você duvida. Se nós duvidarmos, vai dar ruim. Amém? Os olhos firmes, corações constantes. É tudo na mesma tecla, tudo na mesma batida. Tudo no mesmo foco, mesmo objetivo. A palavra ela tem que estar ali, ó, colada com a tua vida, colada. Tudo que tu for fazer, pensa assim, cara, vou desagradar o Senhor? Vou? Se gerar aquela dúvida, eu acho que vou, já sai fora. Mano. Sai fora. Se gerar a dúvida, tu já sabe que está fazendo errado, mas tu quer dar o jeitinho. Tu sabe que tu está no erro, mas você quer dar o seu jeitinho. Você quer mudar ali, ó. Mas, só uma nota? Tem nada demais? É só o pouco, é só o detalhe. Mas o inimigo, ele vem no detalhe. Ele vem no detalhe. Ele não vai vir escancarado, como eu falei no início. Ele não vai vir, porque senão ficaria muito fácil eu saber que é o inimigo. O inimigo, ele é astuto. Então a gente precisa estar sensível
a ouvir a voz de Deus. A gente precisa estar sensível para diferenciar, de ter o discernimento ali de que é ou não é. Não tem essa de talvez. É ou não é. Ou é o Senhor que está falando, ou não é. Não tem como agradar a dois senhores. Há de agradar um e a desagradar o outro. Então não tem essa, gente. Ou você segue ou você não segue. Caso contrário, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo tempo, você está perdendo uma sexta-feira à noite. Ou você entra aqui disposto a mudar, disposto a tomar uma posição, a olhar e falar, não é isso que eu quero para a minha vida, eu vou seguir, ou você está perdendo tempo. Ou você já perdeu aí 2 horas ou mais, aqui dentro da casa do Senhor, ouvindo da palavra. Ah, mas eu estou ouvindo da palavra, estou perdendo tempo. Se você não mudar, não tomar uma postura, você está perdendo tempo. Se você não tomar um posicionamento, você está perdendo tempo. Então que venhamos ter isso dentro do nosso coração, gente. Nem na mente. Senão você deixa sair. Dentro do coração, lá dentro, guardado. Guardado. Amém. Hebreus 12, 2-8, por favor. Os que forem estão anotando. Alguns imaginam que aceitariam em Jesus se pudesse testemunhar sinais ou milagres inquestionáveis. Mas Jesus nos disse que somos bem-aventurados quando cremos sem ver. Hebreus 12:2, perdão. Me perdoa, tá? Eu que errei. Quando diz, proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou, porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos não seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Não era o 2 mesmo, era do 2 ao 8. Por favor, foi no 13. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar, alguém disse que é o simples mortal para que penses nele. Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. E você me complicou, mas amém. Vamos lá, eu vou ler aqui do meu. Por isso que eu estava achando um pouco diferente do que eu ia falar. Mas vamos lá. Em Hebreus 12, 2-8, que eu tinha falado, mas amém. Mantemos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filho dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus,
lembre-se que ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, porém ilegítimos. Sabe, quando a gente fala da disciplina, da correção, é disso aqui que a gente está falando. Não é sobre chamar a atenção, te dar um esporro, não é disso. É porque a gente já entendeu que nós somos filhos. A gente já entendeu que o pai corrige o filho que ama. A gente já entendeu isso. E a gente quer o mesmo para vocês. A gente quer o mesmo. A gente quer que vocês se tornem filhos. A gente quer que vocês tenham esse entendimento de que a correção é porque são filhos. Quando ele diz aqui no 2, mantemos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. É sem se importar com a vergonha. É você seguir na risca, sem se importar com a vergonha, sem se importar com o que os amigos ou colegas vão falar, sem se importar se vão te zombar pelas costas. Irmão, eu sempre tive isso assim na minha vida, cara. Mano, eu basicamente assim, cara, não tô nem aí, mano, porque vão falar, mano. Tô nem aí, mano. Tu vai falar, falava assim nos trabalhos para os amigos, cara, pode falar o que for, não vai mudar nada, mano. Tu pode falar o que você quiser da igreja, você pode falar o que você quiser. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, irmão, não vai mudar, mano. Não vai mudar essa convicção. É ter isso em mente. E no 4 ele diz, pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Cara, se a gente tiver esse pensamento, tudo que Jesus suportou no nosso lugar, tem como se cansar ainda? Tem como ficar desanimado a gente pensando em tudo que ele passou, sem ter culpa, sem ter necessidade? Ele suportou no nosso lugar, cara. Não era para ele estar lá não, na cruz. Não era para ele ter ido lá naquela cruz, não. Aquela cruz não era dele, não. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas ele suportou em amor. E quando vem a correção em amor, diretamente do altar, diretamente do Senhor, a gente não quer aceitar nem a correção. Não quer carregar nem a própria cruz. Pelo menos a sua cruz você tem que carregar, irmão. A cruz é sua. O preço foi pago? Foi pago. Mas cada um que tome a sua cruz. Não pega a tua cruz e não joga nas costas do teu líder, não. Não joga a tua cruz nas costas do pastor, não. A tua cruz quem tem que carregar é você. Diga assim, eu vou carregar a minha cruz. Amém? Tenha isso em mente, gente. Sabe? Gera isso dentro do coração de vocês. O preço já foi pago, foi pago. Foi por amor, foi por amor. Mas não era para ser ele, não. Não era ele lá, não. Não era para ser, cara. Ah, mas é Jesus, ele é Jesus. Ele é Jesus, glória a Deus por isso. Mas não era para ser ele. Era para ser a gente. O erro não foi dele. O erro foi nosso. Em algum momento, nas passagens de Jesus, você vê dizendo, Jesus errou. A gente não vê, cara. Até que ele fosse lá, até aquela cruz, a gente não vê dizendo que Jesus errou. A gente não vê, a gente vê dizendo que o povo errou, que o povo idolatrou quem não tinha que idolatrar. A gente vê tudo isso. Tudo. Ah, mas criou um bezerro de ouro. A gente vê tudo isso. Vê tudo isso. Mas a gente não vê dizendo que Jesus não erra. Nós erramos. E a gente precisa conseguir dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eu errei. Meu líder, eu errei. O erro foi meu. A gente tem a mania de crucificar outras pessoas, cara. Tu pega e fala, não, eu errei por causa dele. Não, você errou porque você errou. Ponto final. Não existe errar por conta de outra pessoa, não. Se você tem o conhecimento, você sabe o que é o certo, você sabe o que é o errado, você erra porque você quer. Você erra porque você quer.
Se eu sei que é errado, mas ele está me incentivando a fazer. Irmão, não vou fazer. E ponto final. Isso não agrada ao Senhor, isso não vai com os princípios que eu sigo. É simples e objetivo. Isso é foco. Isso é decisão. É certeza, convicção do que você quer para a sua vida. Não adianta você pegar e tentar culpar os outros pelo teu erro, cara. Vai chegar lá na hora do juízo final. Parta daqui. Não te conheço. Simples. O papo é reto tanto aqui quanto lá. Sabe, as nossas palavras, as nossas falas, o jeito de falar, eles vão mudar. Eles são diferentes, o meu, o de outro líder, ou de qualquer pessoa aqui, nós somos diferentes. Porém, a verdade é uma só. A verdade é uma só, então não adianta eu falar de uma forma diferente, e significa que eu estou induzindo alguém a errar, ou alguém a fazer algo de errado? Não tem como, irmãos. Não tem como. A gente precisa ter a maturidade de que, se você errou, foi porque você quis. Todos que estão aqui, se não a maioria, sabem o que é certo e o que é errado. Grande maioria daqui. Pode ter um ou outro que nunca ouviu, pode ter, que não sabe o que é o certo e o que é errado, ou que talvez algo que vem cometendo não sabe se é errado. Mas o Espírito Santo vai te incomodar. Se tiver alguma coisinha assim de errado, o Espírito Santo vai te trazer a memória. Se você não sabe como fazer, procure o seu líder, o seu discipulador. Como a gente aproveita esse embalo do tempo de Timóteo. Aproveita. Aqui, ó. Não é só um M. Sabe? Consegue ver você e o seu líder aqui? Ô líder, eu estou com essa dificuldade, cara. Estou errando nisso aqui ainda. Como que eu conserto? Como que eu melhoro? É isso que a gente precisa fazer, cara. É só assim para a gente abrir mão. Não tem como a gente abrir mão de algo que está oculto. Não tem como. Não tem como a gente deixar de errar, deixar de pecar, se a gente não falar, se a gente não pedir uma ajuda. Você vai morrer, mas não vai pedir ajuda. Tem certeza disso? Você prefere morrer do que pedir ajuda? É tanta vergonha assim? Às vezes o que você vai falar, o teu líder já passou. Sabe, ele já ajudou outra pessoa. Cara, a gente precisa conseguir fazer isso, cara. Tempo de Timóteo, irmãos. Tempo de abrir o que está dentro do teu coração, o que tem te ferido. Sabe? É o momento. Te vem na pegada, num ano de discipulado ali, ó. Firme. 6 meses já de discipulado. 6 meses, cara. Não mudou quem não quis. Não mudou quem não quis. É a realidade. A gente não chega aqui para falar que, não, coitado. Não, não mudou porque não quis, pô. A gente viu diversas pessoas aí que tinha mais dificuldade ainda, e já mudou, já largou tudo. Porque teve decisão. Foi objetivo. Olhou para o altar, olhou para a cruz e falou, é isso aqui. Aleluia. Jesus é o nosso discipulador. E nossos olhos precisam estar voltados para Ele. Sem perder o foco, sem distrações e sem retirar os olhos dele. Como podemos nos manter desse modo? Como? Filtra suas amizades. Como, meu líder, que eu vou largar isso aqui, cara? Vai na causa raiz. Mano, é o celular? Já faz um jejum do celular, rede social. Já tira, corta o mal. É o que o amigo fala, que te incentiva, que te dá um negócio estranho, fogo estranho. Irmão, corta a amizade. Dá o papo reto, meu irmão, não fala comigo sobre isso. Você está me atrapalhando. Não fala comigo sobre isso. Se quiser falar sobre a palavra, você vem até mim e você fala, senão nem fala comigo. Seja direto. É melhor perder uma amizade do que perder a presença. Perca a amizade, mas não perca a presença. Sabe, perca o celular, perca o que for, mas não perca a presença do Senhor, cara. Nada que você vai perder vai se comparar com a presença. Nada. Diga para Ele, tira tudo de mim.
Só não tire a presença, Pai. Às vezes o que falta é coragem na gente para falar uma coisa dessa. É isso que falta? Coragem de você falar, pô, mas é meu amigo, meu melhor amigo. Teu melhor amigo que te leva para fazer besteira, te leva para fumar, te leva para beber. Esse é teu melhor amigo? Não, gente, tá errado, cara. Tá errado, não tem como. A conta não fecha, né, Camilo? Não fecha. Tem alguma coisa errada, cara. Na juventude isso vai acontecer direto, cara. O amigo vai chamar, vamos ali na festinha, é só uma festinha. Um jovem para mim esses dias falou, pô, meu líder, a menina me chamou aqui para um aniversário. Falei, que aniversário? Aniversário dela. Falei, é? O que vai ter lá? Ela, não, vai ter uma piscininha. Do mundo. Tem uma piscina, vai ter música. E aí, tu vai? Não, não vou não. É isso, cara. É isso. Já falei para ela que não vou. Não dá para mim. É isso. Não dá e ponto final. Não dá por quê? Porque não convém. Você não precisa mentir, inventar uma desculpa. Ah, não dá porque minha avó vai precisar de mim. Eu vou ter que ir no hospital. Está causando enfermidade na vida dos outros. Não, não dá porque não é para mim. Não dá porque não foi o que o Senhor mandou eu fazer. Direto. Eu te dou certeza que se você um dia pegar e falar direto, não dá porque não convém com o que eu sigo, eu duvido que aquela pessoa vai te chamar de novo. O cara tem que ser muito sem vergonha para te chamar de novo. Tomar um corte desse e ter a cara de pau de chamar de novo, eu bloqueei logo, filho. Sai daqui, Satanás. Cara, é a realidade. Amém. Quando Deus corrigir você por meio de sua palavra, de circunstância ou de outras pessoas, considere essa disciplina como prova de amor dele e peça que ele mostre o que você precisa aprender. Sempre tem algo para a gente aprender. Se Deus está te mostrando que tem algo, tu vai renunciar, vai aparecer uma bênção. Certeza. É certo. Deus nos dá na medida que a gente vai largando os outros aqui. Filho. Quantas vezes a gente vê aqui exemplos direto. Pô, eu tinha um errozinho no trabalho, uma treta, a famosa treta. O salário era bonzão. Abriu mão, mas Deus, ó, aqui, meu filho. Toma. Larguei, mas Deus, ó, abençoou do outro lado. Não fiz o errado, mas Deus me deu uma venda. É posicionamento, gente. É postura, é decisão. É os olhos voltados para o Senhor. É certeza do que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Bota a mão no seu coração. Incline seus olhos. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Em nome de Jesus.